livraria ela é um ambiente orgânico. Eu posso dizer a você que Paulo Coelho é um dos autores brasileiros mais vendidos da história. Jorge Amado também atiça muita curiosidade. Clarice é, como sempre, um mistério. Mas eu acredito que isso passa pela mediação. Por exemplo, aqui na Travessia, os autores mais vendidos brasileiros, desses três que você me perguntou, são sem sombra de dúvida Jorge Amado e Clarice Lispector. Dos dois, Clarice Lispector, porque ela é uma joia do meu coração. Eu costumo dizer que a santíssima trindade da minha estante é, respectivamente, Clarice Lispector, Guimarães Rosa e Machado de Assis. A mediação do livreiro faz com que o livro gire mais, sem sombra de dúvida. Os dados do mapa da leitura no Brasil chamam a atenção para alguns dados, mas eu acredito que tem uma experiência diferente quando a gente adiciona o que para mim é de mais precioso na relação com o livro, que é a mediação. O que nós mais escutamos aqui dos jovens que procuram esse espaço e procuram um acervo da livraria são livros que falam sobre sentimentos contemporâneos. Então, livros que falam sobre ansiedade, livros que falam sobre configurações diferentes de relacionamento, histórias, narrativas ficcionais que falam sobre formas alternativas de existência. Então, ligadas a recortes de raça, de gênero, de diversidade sexual, parecem chamar a atenção de maneira especial dos jovens contemporâneos. É interessante pensar que a pauta regionalista de transformar um livro em um objeto de interesse só pela região em que ele foi escrito, ela é um pouco complexa demais para se responder de maneira rápida. O que é interessante de se observar em um espaço como esse é que os livros paraenses que são atribuídos só por serem paraenses não chamam tanta atenção. O que chama atenção são as pautas e os assuntos que eles carregam. Por exemplo, na livraria o que a gente percebe é que os assuntos que são assuntos de interesse de autores que não necessariamente são paraenses também são assuntos de interesse de autores que são paraenses. Os jovens, principalmente que procuram autores paraenses, procuram não por serem paraenses, mas pelos assuntos que eles abordam. Então, de novo, livros que falam sobre relacionamentos, livros que falam sobre histórias narrativas que são alternativas de existência, costumam chamar bastante atenção, não por serem paraenses, mas pelas pautas que atravessam o coração dos leitores. Eventos como a Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes, eventos literários recentes e a própria existência das livrarias e a ressignificação das livrarias, elas mostram um fato incontestável. Existe, sim, muito interesse em tudo que está relacionado ao livro no Brasil. Acontece que essa média é uma média baixíssima, não só em comparação ao mundo, mas em comparação a vizinhos latino-americanos. Não só em comparação aos países desenvolvidos, mas também aos em desenvolvimento. Essa média nos chama atenção porque está relacionada de maneira muito mais complexa do que unicamente ao interesse. Ela está relacionada à doença da nossa sociedade, que é a desigualdade social. O livro no Brasil ele continua sendo um objeto de luxo, não por conta do preço médio, que é muito próximo a de países latino-americanos, a de países europeus, a de países norte-americanos, mas principalmente porque na maneira como se divide o orçamento familiar dos brasileiros, o preço médio de um livro muitas vezes não consegue caber. Na escolha entre uma cuba com 12 ovos ou um livro, sem sombra de dúvida, a alimentação vai ser privilegiada. Acontece que essa média ela pode ser muito potencializada caso as políticas públicas elas sejam voltadas também a isso. Não só o Credilivro, que já é um incentivo muito interessante do governo do estado para professores, mas pensar numa democratização ainda mais aberta desse tipo de política afirmativa, essencial não só para o mercado do livro, mas principalmente para formar uma sociedade mais leitora, empática, democrática e coesa. Eu acredito que quando a gente pensa a média de leitores, a pergunta ela reforça a importância de levantamentos como o Mapa Nacional da Leitura, que foi muito desincentivado nos últimos anos e agora começa engatinhando a ser refeito. Acontece que eu poderia dar um levantamento mais claro disso quando eu dou a minha amostragem como empresário. Aqui na livraria nós conseguimos fazer girar entre 30% a 35% do nosso acervo completo a cada 30 dias. Isso é interessante ser pensado porque o que falta, de novo, reforço, não é o interesse em livros, mas sim esse reforço que vai ser dado pela mediação literária. É esse reforço que vai ser dado pela política pública afirmativa que incentiva a livraria de rua, incentiva o livreiro e principalmente incentiva a criação de uma comunidade ao redor do objeto livre. Belém, o norte do Brasil de maneira geral, o norte e o nordeste do Brasil, são regiões que têm muito interesse em relação à literatura. A Feira Panamazônica do Livro, por exemplo, é a quarta maior feira do Brasil, não só em público, mas também em faturamento. Não só em público e faturamento, mas principalmente no mapeamento de interesse. Então nós conseguimos perceber que esse é um campo ainda para ser explorado, mas isso só consegue ser feito de um momento em que exista um alinhamento entre políticas públicas e a mediação literária com um fundo acadêmico. Eu preciso olhar para a livraria
e para a figura do livreiro como um mediador cultural. Eu gosto de falar que o livreiro é um farmacêutico. Para cada dor ele tem uma história para recomendar. A gente percebe que isso é essencial quando eu penso a relação entre o ser humano e o livro, que haja a mediação, que haja o ouvido que escuta e sabe o que recomendar na hora de recomendar.